Olá, mentes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o Notion. Mas não é mostrando nenhum template, não é mostrando nada. Eu quero falar para vocês quais são os 8 erros mais comuns que eu vejo sendo cometidos no Notion e por que você não deveria cometer esse erro, né? Então eu vou dizer para vocês aqui quais são eles e por que você tem que prestar atenção neles, porque eles podem realmente te frustrar na hora que você estiver usando o Notion. E eles são muito comuns quando você está começando o Notion. Alguns deles eu cometi, alguns deles eu vi sendo cometidos quando eu estava trabalhando com outras pessoas. E aí eu fiz uma listinha, tô com ela aqui, ó, pra mostrar pra vocês. E vamos lá, tá? Qual é o primeiro? O primeiro é você achar que um template vai ser o seu sistema. Então, tem um monte de gente, eu disponibilizo vários templates, tem todos aqui para vocês fazerem downloads, mas vocês têm que ter noção que quando eu ou qualquer outro criador de conteúdo disponibiliza um template para vocês, ou como vocês acham um template online, ele é um template para uma função específica. Então, você achou um template financeiro, você achou um template de produtividade, você achou um template de leitura e você está usando eles. Inclusive, tenho todos aqui embaixo. E você está usando ele. Só que ele sozinho não vai ser o seu sistema. Eles são pedaços de um sistema maior. Todos os templates que eu disponibilizo, eu uso ou já usei de alguma forma no meu sistema. E aí fui adaptando, e fui modificando, e fui criando um novo. E é isso, o seu sistema vai ser você usar aquele template, você incorporar ele no seu dia a dia e você começar a transformar ele num sistema maior. E isso acontece ao longo do tempo. Você não vai baixar o template e, bum, meu sistema tá pronto, agora eu serei produtivo. Não, você vai começar a perceber falhas. Por quê? Porque aquele template não foi criado por você, foi criado por outra pessoa. Aquela pessoa não sabe quais são os problemas que você passa, as dificuldades que você tem que enfrentar e o que é que você tem que fazer diariamente. Ela fez um modelo geral e aí você, é a sua função, pegar aquele template e sair adaptando e começar a usar ele da melhor forma que for conveniente para você, tá? Então, o seu template, ele não é um sistema, ele é um template e você vai usar ele dessa forma e adaptar ele e melhorar ele. Se você baixou um dos meus templates e ficou com dúvida e quer fazer alguma modificação e quer uma dica de o que é que você pode fazer para um caso específico que eu posso não ter mencionado ou que pode não estar prestigiado no meu template, fala comigo, ou aqui nos comentários, ou no Instagram. Tem muita gente que faz isso, que vem me perguntar, olha, eu mudei o seu template pra isso, tô fazendo assim, mas eu não consegui fazer tal coisa, como é que eu posso fazer? E aí a gente bate um papo e eu dou as dicas que podem ajudar essa pessoa, tá? Esse foi o nosso primeiro erro. Tomem cuidado aí com como vocês interpretam os templates que vocês estão baixando. Segundo erro que eu vejo as pessoas cometerem é criarem propriedades para absolutamente tudo. Então, você já deve ter achado algum template desses, ou visto algum vídeo com um template desses. Eu certamente já criei alguns templates assim, mas mesmo os templates que eu criei com um monte de propriedades, né, que são aquelas, as colunas da tabela ou as propriedades quando você abre a página, né, tem um monte de coisinhas, isso são as propriedades, elas servem para dar uma informação específica. Mesmo no meu template com mais propriedades, que se eu não me engano é o meu de produtividade gamificada gratuito que eu disponibilizo, ele tem um monte de propriedade, mas todas elas são propriedades que eu chamo assim de conscientes. Eu fiz elas com um propósito, elas têm um propósito e, se você olhar, a maioria delas é automática. Então, as que você tem que preencher, elas são bem reduzidas, você não precisa preencher muita coisa. Por quê? Justamente por essa consciência. Quando você enche de propriedade, você tem que preencher todas aquelas propriedades. Primeiro, isso cria um atrito. Você tem que ficar preenchendo aquilo toda vez que você for criar uma nova tarefa, um novo livro, um novo o que seja daquele template que você está usando, daquele banco de dados que você está usando. Isso é um atrito. Vai ter hora que você fica, não vou botar lá essa informação porque eu vou ter que preencher. Sua cabeça começa a pensar isso, tem que preencher aquilo outro. É complicado, é chato pra caramba. Então, tenham consciência de quais são as propriedades que você está criando ali, se elas são realmente úteis e necessárias, tá? E eu não tô falando aqui de propriedades, equação. As automações, beleza. Quantas você precisa botar, ponha lá com consciência também, porque essas propriedades, elas também dão uma carga computacional pro Notion. Aí pode ser que quando você tiver uma base de dados enorme, gigante, comece a demorar para rodar, se tiver muita equação, muito rollout, muito relation, tá? Então, tenham consciência do que é que vocês estão incluindo ali. Meu erro número 3, que eu vejo sendo cometido aqui na minha listinha, é você não criar workflows, você não se preocupar com workflows. Então, você baixou seu template ou você criou seu template para leitura. E aí, em cima, tem um dashboard super bonitinho, mostrando quais são os livros que você já leu, quantos, né, você já leu, quantos você tá lendo, quantos você tem o desejo de ler que estão guardados. Aí, lá embaixo, tem dividido a sua base de dados de livros, e aí, do outro lado, tem outra coisa, aí embaixo tem outra coisa. Preste atenção, esse fluxo, né, de como as coisas estão aparecendo, faz sentido para você?
É assim que você trabalha numa base diária ou semanal, ou quando você entra naquele template? Ou será que é mais interessante ter em cima a base de dados dos livros, porque aí você já vai preenchendo. Ah, eu li tantas páginas desse daqui, ah, eu li esse livro, já tá pronto, eu li esse livro no ano tal e no ano tal, e você já vai editando. E se você precisar das outras informações, é só você descer e ver lá os seus dashboards bonitinhos, tá? Então, o seu workflow, ele faz diferença. Uma coisa que eu fiz, uma dica que eu fiz, que eu mostrei quando eu falei do meu dashboard geral. Primeira coisa, eu criei um dashboard geral, onde eu ponho os links para essas páginas. Então, eu sei que quando eu precisar achar alguma coisa da minha vida pessoal, da minha vida de trabalho, da minha vida de educação, eu vou ter lá divididinho. Então, meu olho já vai direto para aquela coluna e eu acho a coisa certa, tá? Eu não preciso sair caçando no meu menu do Notion. Outra coisa que eu fiz, eu criei dashboards diário e semanal. Então, em cada um dos meus dashboards de nutrição, de produtividade, de leitura, de criação de conteúdo, tem pedacinhos que eu preencho diariamente e os outros eu preencho eventualmente, ou eu só preciso deles para olhar como é que as coisas estão indo numa base semanal ou mensal ou periódica, para eu ter uma noção, né? Por isso que aquele dashboard existe. Mas o preenchimento mesmo, onde eu preciso colocar informação, é um pedacinho de cada um. Eu peguei esses pedacinhos e criei um dashboard geral, só com eles para eu preencher diariamente. Os que é semanalmente está no dashboard semanal, os que é mensalmente está no dashboard mensal. Então, naquele momento do mês, do dia, do ano, eu vou naquela página, preencho tudo. E aí, se eu quiser ver, opa, peraí, como é que tá a minha evolução nutricional? Eu tava registrando o meu peso aqui no semanal, mas como é que tá a minha evolução geral? Aí eu vou lá no meu dashboard de nutrição, finalmente, que é pra isso que ele serve, né? Ele tá desenhado para isso, mas eu não preciso estar olhando ele todo dia. E aí, se você deixa os dashboards massivos separados, toda noite ou toda semana você tem que ir. Opa, vou no meu dashboard de nutrição. Ah, preenchi. Agora eu tenho que ir no meu dashboard de produtividade. Preenchi. Agora eu tenho que ir no meu dashboard de leitura. Preenchi. Você vai esquecer algum deles, eventualmente, tá? Mas se eles já estão todos lá, você sabe. Opa, essa página eu tenho que preencher tudo nela hoje. Essa página, todo sábado eu tenho que preencher tudo nela. E por aí vai. Então, criem workflows de como vocês trabalham durante o dia, porque isso vai facilitar muito a vida de vocês, é sério. Facilita muito. E melhora muito a experiência no Notion, sério. 4, agora, nosso erro número 4 é você se tornar um Notion fanboy ou fangirl. O que significa? Vou usar o Notion para absolutamente tudo. Eu uso o Notion para absolutamente tudo em relação a gerenciar a minha vida. Eu não uso o Notion para fazer anotação. Por quê? Porque não encaixa com o meu estilo de anotação. Pode ser que encaixe com o seu, maravilha, continua usando. Mas, se você começou a usar o Notion, pensou, vou criar um dashboard para fazer tal função. Começou a criar seu dashboard, ou achou um template. E aí, começou a usar e viu, não, mas eu queria que fosse assim. Aí você se deparou com o fato de que, eita, o Notion não faz isso, ou ele não deixa eu fazer isso, ou é muito complexo criar isso e vai me dar muito atrito usando o dashboard. Não seja um Notion fanboy ou fangirl. Se não funciona, procura uma ferramenta que funciona. Foi o que eu fiz na parte de anotação. Eu achei o Obsidian e achei alternativas similares ao Obsidian que eu testei antes de chegar nele. E me satisfaz completamente. E eu continuo usando o Notion e recomendando e fazendo milhões de templates e dando pra vocês e vendendo e usando pra gerenciar a minha vida. E muito feliz dentro do Notion porque eu sei encarar as limitações dele como apenas uma nova direção criativa. E eu vou procurar outra ferramenta, ou eu adapto a forma com a qual eu estava pensando em usar aquilo. Você também pode fazer isso. Se a adaptação tiver que ser demais, aí isso já é um problema, porque a ferramenta ela tem que funcionar para você, não é você funcionar para a ferramenta. Lembrem disso, não seja um fanboy ou fangirl de nenhuma ferramenta, tá? Se aparecer alguma coisa muito melhor, que funcione muito bem para vocês, usem ela com consciência, tá? Eu tenho um vídeo aqui mostrando sobre sobrecarga de aplicativos e vocês podem dar uma olhada para entender melhor isso, né, de que você não muda de aplicativo o tempo todo, você não tem milhões de aplicativos, mas os que você tem, eles têm um propósito. Então, vocês podem ter quantos forem necessários, desde que eles tenham uma função e vocês não estejam ali perdidos, malucos, querendo encaixar tudo numa só, tá? Não sejam fanboys e fangirls. Não funciona, vai frustrar vocês. Ok, meu erro número 5 aqui é você não priorizar a estética do Notion. E eu vejo gente falando, isso não é importante, você perde tempo, isso não é relevante, mas quando você tem um dashboard bonito, quando você tem um aplicativo bonito, você já deve ter usado um aplicativo que é, nossa, eu já usei tanto aplicativo feio, mal desenhado, ou que não tinha uma preocupação na estética, você fica agoniado. Eu fico agoniada. E a estética não é só isso, não é só ser bonito, tá? Ser bonito ajuda, porque você vai querer voltar, você vai querer ficar no seu dashboard, você vai querer usar ele, e isso é bom. Mas a estética também é como as coisas funcionam. Então, você tem 2 colunas no seu dashboard, nessa coluna você tem tal coisa, na outra você tem tal coisa.
elas não combinam muito bem, porque quando eu faço isso aqui, eu quero ir pra que tá lá embaixo. Traz de lá de baixo aqui pra cima, então mexe em como as coisas estão funcionando. Isso também é um pouquinho lá do que a gente falou em workflow no nosso erro número 3, tá? Então, priorizem a estética, sim, em segundo plano. Meu lema é, primeiro a gente faz funcionar, depois a gente deixa bonito, tá? Então, quando estiver funcionando, deixem bonito, deixem agradável, deixem elegante pra vocês quererem voltar pra ele, tá? Eu acho isso muito importante. Erro número 6 é você criar um mega, super, hiper massivo dashboard. E eu vejo muito disso. Eu criei meu dashboard, aí aqui eu tenho a minha lista de tarefas. Aí aqui eu tenho meu calendário de aulas. Aí aqui eu tenho qual é o conteúdo que eu tô criando. E aqui eu tenho X, Y, Z, W, M, A, B, C. E tudo na mesma página. Gente do céu, aquilo é sobrecarga. Primeiro, porque quando você entra no seu Notion, você vai ter aquela sobrecarga de informação. Você não precisa de todas elas, tá? E aquilo ali vai demorar pra carregar pra você, quando você abrir seu Notion, dependendo do aparelho que você tem. E aquilo ali não é um workflow eficiente. A gente falou de workflow já, né? O que eu faço eu crio um dashboard simples, agradável, que cabe assim numa tela. Se eu estiver abrindo meu tablet, ele cabe numa tela. Se eu estiver abrindo meu computador, ele cabe numa tela, assim, eu não preciso ficar rolando nele. E se eu abrir no meu celular, ele é um dashboard simples, tem um menuzinho, eu posso rolar com muita facilidade e não perco muito tempo ali. Esse é o problema. Se você quer usar no celular, que eu acho super eficiente, você tem uma ferramenta aqui e você tem uma ferramenta virtual que funcionam juntas. Por que você não usaria? Mas o meu dashboard ele funciona, ele é muito mais bonito no computador. Você tá carregando isso aqui o tempo todo, você vai esperar chegar no seu computador para poder botar a informação, para poder fazer a coisa funcionar. Eu prefiro ter ele aqui, tá? Então eu sempre, quando eu crio os meus dashboards, eu penso, isso aqui vai funcionar no meu celular? Se eu precisar usar o celular, se eu estiver, sei lá, viajando, não tiver com o meu tablet, ou meu tablet estiver na bolsa, ou eu estiver na estrada, e eu precisar fazer alguma coisa rápido. É assim que eu penso. E aí eu coloco um menuzinho, se eu realmente precisar de um monte de coisa, for um dashboard maior, eu ponho um menuzinho para poder clicar aí para cada uma dessas coisas. Mas, de forma geral, eu crio um dashboard básico e você pode criar quantos dashboards você quiser. E você pode criar um workflow dentro daquele dashboard, que é o que eu faço. Eu tenho as minhas páginas lá separadinhas, tenho o meu workflow diário. Aí eu vou pro diário, ele tá lá só com as minhas atividades diárias, então eu posso ir rolando. Preenchi isso, pronto, vou pra próxima. Preenchi, vou pra próxima. Preenchi, vou pra próxima. Então, é um rolar que funciona no meu workflow. E a mesma coisa para o seu dashboard geral. Quando eu vou usar esse dashboard geral no celular, vai funcionar? No tablet, vai funcionar? Vai ser agradável? Tá? Então, se preocupem com isso. Não criem um massivo dashboard, porque a sua vida ela não é tudo ao mesmo tempo. Tem uma hora que você tá focada ali no seu trabalho. Tem uma hora que você tá focada ali em estudar alguma coisa. Tem uma hora que você tá focada na sua família. Tem uma hora que você tá focada na sua produtividade. Então, saibam separar essas coisas e criem as páginas, os dashboards que funcionem nesses sentidos, tá? Não criem um massivo que vai ser, primeiro, distrativo, segundo, demorado para você usar, carregar e não vai ser conveniente para usar on the go, né? No dia a dia, na idas e voltas que você tem que fazer durante o dia. Ok, erro número 7 que eu vejo as pessoas cometendo é não investir tempo em aprender fórmulas. Então, você cria lá suas tabelas, cria suas coisas, mas você não tem uma automação para dizer, opa, essa tarefa tá atrasada. Ou, ei, você só tem mais um dia para fazer tal coisa. Ou, olha, você começou a ler esse livro há 200 dias atrás. Eu acho que já deu tempo de terminar. Será? Será que você parou de ler esse livro? Vamos voltar a ler ele, tá? Então, assim, as fórmulas, elas adicionam o grande poder do Notion. Elas são a coisa mais poderosa do Notion, na minha opinião. Porque elas ajudam você a adicionar automação. Tanto é que quando eu mostro um template, quando eu mostro alguma coisa, eu mostro algumas das fórmulas e muitas vezes como você pode modificar. E tento ensinar como é que isso funciona, tá? Se vocês querem vídeos sobre fórmulas específicas, comentem aqui embaixo pra mim, que eu posso criar vídeos sobre isso pra vocês. Mas invista um tempo em aprender as fórmulas do Notion, porque valem muito a pena. Vai ser assim, vai transformar 1000 vezes o que você já tá fazendo dentro do Notion, tá? E o último erro número 8 que eu vejo sendo cometido no Notion é você criar dashboards e criar templates com zero planejamento. E eu fazia isso e eu não faço mais, não criar os dashboards com zero planejamento. Eu sempre planejei meus dashboards, porque eu sou essa pessoa que precisa de altos planejamentos. Mas quando eu trabalhava com alguém, eu fazia isso e eu parei de fazer, que era a pessoa chegava pra mim, eu queria contratar seus serviços porque eu tenho dashboard, eu queria
tal coisa implementada, eu queria essa modificação e tal. É o que eu chamo de remendo no Notion. Eu fazia isso muito. E eu parei de fazer. Por quê? Geralmente quem chega pra mim querendo fazer algo extra num template ou num dashboard que ele já tem, ou querendo implementar uma equação, ou querendo fazer alguma coisa, é geralmente alguma coisa que foi feita sem planejamento. E quando eu falo planejamento, não é tipo assim, eu quero tal, tal e tal função, vou criar. Não, é um planejamento mesmo. Olha, eu quero que isso funcione para tal coisa, eu quero que tenha tais funcionalidades, e agora, peraí, vou pegar um pedaço de papel e vou desenhar como é que eu quero que esse dashboard funcione, aí eu vou construir, porque esse é meu processo. E eu já mostrei em vídeo também qual é o meu processo de criação de dashboards e templates para vocês. Então, quando a pessoa não faz isso, geralmente ela chega pra mim, é porque ela não pensou, eu queria tais funcionalidades, eita, não criei, vou criar agora. E toda vez que eu fazia esses trabalhos, não faço mais remendo do Notion, mas toda vez que eu fazia isso, era um trabalho enorme, porque a pessoa tinha pensado no dashboard de um jeito, e aí, de repente, ela queria magicamente inserir uma barra, magicamente inserir uma equação, magicamente inserir um link entre duas bases de dados que ela não tinha pensado de início que poderiam ser conectadas. E aí, quando você faz isso, você consegue fazer isso. Só que aí não fica do jeito que ela queria. Aí começa a ficar pesado, porque tá carregando um monte de coisa. Aí ela criou uma da base de dados que é pra X, Y, Z. Só que X, Y e Z são 3 funções totalmente diferentes. Aí ela quer criar uma barra e a barra funciona de 3 formas diferentes. Não funciona. Se é a mesma base de dados, o Notion replica a equação, que nem no Excel. Quando você cria uma equação, você puxa e é a mesma equação para os dados que tem aqui do lado. Ele replica a fórmula. Tá? Não dá pra você fazer um remendo querendo que a fórmula na linha 1 seja tal, a fórmula na linha 2 seja outra, a fórmula na linha 3 seja outra, ou que a barra seja diferente de cada uma. Não dá. Por isso que você tem que fazer um planejamento prévio. Eu vou criar um dashboard para minha criação de conteúdo e vou categorizar e vou criar essa fórmula para saber quanto tempo falta para eu postar aquele conteúdo. E você quer linkar isso a alguma coisa? Eu quero linkar isso à minha lista de tarefas, para aparecer na minha lista de tarefas, beleza. Mas se você não pensar isso logo de cara, depois vai ser mais difícil, depois vai ser uma gambiarra maior pra colocar. Muitas vezes é isso, às vezes pode funcionar, mas muitas vezes é problemático. Então, não façam páginas ou templates sem antes planejar, tá? E como eu falei, tem um vídeo meu onde eu mostro como é o meu processo de planejamento de template Notion. Você pode adaptar pra você e você pode usar isso como uma base pra deixar os seus Notions, seus dashboards muito mais agradáveis, porque eles foram planejados, tá? Esses eram os 8 erros mais comuns e mais frustrantes que eu via as pessoas cometendo e alguns que eu cometi quando eu tava começando a usar o Notion, que eu queria passar pra vocês ficarem mais conscientes quando vocês estiverem usando. Tentem não cometer esses erros, tentem evitá-los, porque é frustrante, você pode abandonar uma ferramenta que é muito boa, que realmente pode funcionar pra você, e só não tava funcionando porque você não tava familiarizado com o que tava acontecendo ali, tá? Espero que vocês tenham curtido. Deixem o like aqui para eu continuar trazendo mais vídeos para vocês como esses, como os templates de Notion, como tutoriais no Obsidian e outras ferramentas que vocês me sugerem também. E comentem aqui embaixo o que é que vocês acharam, o que mais vocês querem saber sobre o Notion, e a gente pode levantar a discussão aqui embaixo. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo e até lá, mantenham-se criativos.